E eu queria que se apresentasse, contasse um pouquinho pra gente quem é você e como você chegou até aqui e onde a gente se conheceu, por que a gente se conheceu, toda a sua trajetória que você está fazendo agora com a sua startup. Legal. Bom, eu sou uma das doidinhas empreendedoras aí da vida. Assim, a minha história começou meio que... tô contando já, né, que desde esse bichinho do empreendedorismo já está na minha vida já tem um tempo. Sim. Né? Mas eu tô no mundo de empreendedorismo mesmo, tem um pouquinho mais de um ano, né? Eu trabalhei no corporativo por volta de uns 18 anos aí, e nos últimos 7 anos eu estava na área de RH, né? E foi lá, na verdade, que surgiu uma ideia de negócio, e isso tem um ano. Saí da empresa para me mergulhar nesse mundo do empreendedorismo, né? Sim. E aí, enfim, mergulhei de cabeça mesmo, fui fazer uma imersão de RH no Vale do Silício. Quando eu voltei, já entrei na aceleradora, que é a Founder Institute, né? Que foi justamente aí que eu conheci a Mercedes, e a gente dividiu aí as dores de participar do programa, de grande dificuldade, enfim, de estruturar o seu negócio ali, né? Então, isso foi ano passado, né? Então, vou fazer um final do ano adendo passado. aqui. Vou fazer um adendo só para elevar o nosso cacife, assim, só de sacanagem, tá, gente? Entramos 35. Se formamos 10. Só para vocês entenderem o nível da exigência do que é isso, do que foi que a gente passou junta. E que não é brinquedo, assim, não é fácil, foi pauleira, assim. Só fazer um adendo. Pauleira. Assim. E ao mesmo tempo foi bom, né? Porque, na verdade, realmente eu me senti muito, muito preparada. Assim. Eu entrei uma pessoa e saí outra, né? Desse programa de aceleração. E aí saí, isso foi final do ano passado, e no começo desse ano já formalizei meu negócio, já começamos a desenvolver a plataforma, e estamos aí rodando, estamos no mercado já, tem um tempinho aí. E tá sendo isso, assim, uma aventura, né? Muitos desafios, aprendendo todo dia, inclusive muitos desafios de comunicação também. Né? Até foi muito engraçado quando a Mercedes me convidou, porque eu falei, nossa, eu tô passando um monte de coisa nessa área, um monte de coisa acontecendo. E é isso, assim, foi daí que surgiu toda essa história. E eu pensei na Tênia porque na hora que a gente estava aqui conversando sobre qual seria o tema e surgiu a comunicação e o pessoal já tinha pedido pra gente, eu falei, nossa, eu já sei quem vai ser. Até comentei com o Rafa, né? E ele falou, manda lá ver, porque eu tenho certeza que ela vai querer. Aí quando eu te liguei, você falou, tô passando por uma situação que é isso. E eu acho que o universo junta a gente, né? Conecta a gente com a mesma egrégore do que a gente está sentindo. E é importante dizer para todo mundo que você saiu do Founder você se deparou com o Covid. Que você tinha um comportamento de estudo que foi, você estudou o profissional que estava trabalhando nas empresas, né? Um comportamento que se comunicava de uma maneira que tinha todo um suporte para levar uma empresa adiante. E, de repente, vocês se viram com uma situação diferente, né? Com uma situação onde todo mundo está trabalhando dentro de casa, todo mundo utilizando os seus recursos, que não é todo mundo que tem uma internet boa ou um celular bom. Como isso houve algum problema entre você na startup? Foi difícil para vocês passarem isso ou não? Ou para vocês foi tipo, vamos embora, vamos ser felizes, vamos ver o que dá para fazer agora e como que a gente vai resolver isso? Não, pra gente, dentro da startup, não, porque, na verdade, eu já trabalhava dessa forma, então não mudou nada. A única questão é a própria pressão emocional da situação como um todo, né? Mas isso foi uma coisa que todo mundo passou, né? Eu, inclusive, estava presa num apartamento minúsculo em São Paulo sozinha, né? Eu fiquei desesperada, tive que sair da situação. Mas
o que eu senti de mais diferente, assim, na verdade, foi uma abertura do negócio, né? Do mercado como um todo. Porque eu tinha estruturado meu negócio, até para as pessoas entenderem, né? Uma startup de RH. Então, a gente estruturou em 2 pilares, fundamentalmente, assim, um que era uma plataforma, tipo um marketplace de fornecedores de RH, e o outro era a parte de recrutamento e seleção. E aí eu tinha muito uma visão de trabalhar também vagas diferentes, né? Vagas que não são tão comuns aqui no Brasil, Sim. né? Então, vagas de meio período, trabalho remoto, que até então, tipo, não era uma coisa tão comum. Enfim, trabalhar por projeto, trabalhar por hora. E aí vem uma pandemia, né, que força todas as empresas a implementar o trabalho remoto. Então, para mim, foi uma coisa que me acelerou, uma coisa que eu enxergava como tendência. Né? Sim. Então, fez com que, enfim, existiam umas certas barreiras no mundo corporativo com isso, mas, na verdade, quebrou tudo, né? Nessa hora, tipo, não tem nem o que pensar, nem o que discutir. É Não, isso e te pronto. acelerou pelo menos uns 5, 6 meses aí de trabalho, né? Isso que é Sim, ótimo. sim. Então, é interessante porque por mais que esteja um caos, que foi um caos que aconteceu com a gente, mudou, tudo mudou e o que a gente já sabia que ia acontecer só adiantou. Eu vejo pelo EAD também, né? O EAD todo mundo falava, vai rolar, vai rolar, vai rolar, mas ficava nesse vai e não volta. Não teve escolha, foi. Igual a Todo mundo telemedicina fazendo. também. Tipo, vai, entendeu? Só Sim, vai. Não tem como não exatamente. ser. E eu acho esse comportamento importante quando a gente leva isso na comunicação, né? Porque como eu vou me comunicar de repente na telemedicina? Eu estou acostumada com o médico na frente do paciente, com todo aquele ritual de cuidado, de controle, de tudo mais. De repente eu estou na frente de um celular falando com o médico. Ok, para uma pessoa de 20 anos, 25 anos, isso é super adaptável, mas e para a pessoa de 50, de 40, entendeu? De 40 acho que nem tanto, mas de 50, de 60, que a gente tem muito idoso, né? Como que Sim. essas empresas tiveram que trabalhar essa questão de se comunicar com este outro lado, com este usuário que está do outro lado? E eu percebi que a gente teve muito problema, né, de comunicação, assim. De repente, o mundo estava tentando se comunicar e, ao mesmo tempo, você não conseguia. Um momento por causa de conexão, de tecnologia. Aí, outro momento porque você fala banana, a pessoa entende uva. E você fala, meu Deus, como que eu faço isso? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é a melhor maneira de se comunicar com o outro, né? Como é que a gente resolve esse problema quando a gente tem uma distância física que a gente não tem mais os aparatos que a gente tem quando a gente está de pessoa para pessoa. Assim, porque o Mercedes, para mim, é independente, assim. Porque eu sempre funcionei muito bem online, até prefiro. Mas eu vi muitas pessoas com esse tipo de dificuldade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente se existe um caminho, como que é isso? Como que a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva, entendeu? Mais objetiva? Sim. Não, eu acho que, assim, o fato de todo mundo, de repente, começar a viver o trabalho remoto no dia a dia, né, o tempo todo, meio que trouxe algumas coisas positivas. Eu vi muita coisa positiva acontecendo. Por exemplo, né, para quem odiava as reuniões intermináveis dentro do escritório, que muitas vezes eu também poderiam ser resolvidas com, sei lá, um e-mail ou uma ligação rápida, né? E isso foi uma das coisas que foi transformada com a pandemia, porque as pessoas era tanta coisa uma atrás da outra, assim, e as reuniões se tornaram mais rápidas, mais objetivas, né? Aham. E até a Simone está falando aqui online 1000 vezes, prefere. Mas porque, assim, você tá o dia inteiro na frente do computador, né? Ninguém vai conseguir realmente gastar mais tempo do que o necessário numa reunião, né? Porque já é uma atrás da outra, né? Então, Nossa, mãe. eu acho que trouxe uma questão de objetividade aí que foi muito interessante, né? Agora, o que eu vi de mais desafiador é a própria questão de se conectar com o outro, né? Então, por exemplo, gestores, né? Como se conectar com as equipes remotas, né? Como realmente
entender como as pessoas estavam passando por aquele momento, né? Então, muita gente que acabou, enfim, tendo situações dentro de casa, né? Ou com filhos, a família, ou quem estava sozinho, problemas, né, de depressão, ansiedade. Então, é desafiador para um gestor, por exemplo, como trabalhar isso com os seus liderados ali, com a sua equipe, né? Então, exige ainda mais a questão que a gente falou até da outra vez, né? A questão da empatia, né? De ouvir o outro de verdade, né? De existir essa conexão, essa coisa mais próxima das pessoas conseguirem se comunicar, ver o que está funcionando, o que não está. E existe também uma abertura, né? De como que o trabalho vai funcionar para cada um, né? Porque agora não está todo mundo no escritório no mesmo padrãozinho de trabalho. Agora um tá em casa com um monte de criança pequena, né? O outro já está sozinho, é diferente, são dinâmicas diferentes de trabalho. Então é a questão também do próprio gestor entender como que isso funciona para cada um, né? Então mais uma vez, ouvir o outro, entender a realidade do outro e tudo não, mais. desde que você, da última live que a gente tentou fazer, eu fiquei com isso na minha cabeça. A gente tem que prestar atenção no comportamento do outro, entender quem é esse outro e como é que você pode conversar com ele, né? Que nem quando começou o Covid, eu estava em plena aceleração lá no Pulse. Muitas mulheres, tipo, um monte de mulheres, tipo, sei lá quantas eram? 30, 28, uma coisa assim de mulheres. Pessoalmente, isso é tranquilo, vai de boa, porque cada um tá na sua equipe, tá no seu trampo ali, tava lá separado, a coisa fluía. Agora, aí você traz isso para um online, né? Foi bem difícil, porque até a gente se adaptar, porque assim, de repente, eu tinha um mood de trabalho, que eu entrava lá no Google, meu mood de trabalho. De repente, esse mood de trabalho estava no meio do meu filho gritando. E aí eu falei, vou enlouquecer. E assim, teve um momento que eu falei, vou enlouquecer. Porque foi, tipo, você tenta falar uma coisa, a pessoa não ouve, porque o barulho daqui é impossível, e do outro lado também. Então, eu acho que isso foi muito interessante, porque levou a gente a aprender, né, a lidar. Só que, infelizmente, teve pessoas que ainda não aprenderam. Né? Ainda não entraram nesse jogo e não entenderam ainda o quanto é importante a gente levar em consideração a outra pessoa, que ela é um ser humano do outro lado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é isso, quais são as atitudes, como que a gente deve se portar quando, pelo menos, a gente tem um gestor na equipe que não consegue, que a gente não consegue ter essa abertura, que a gente não consegue conversar com ele, que ele não tem esse olhar, essa empatia com a gente. Como a gente deve proceder com uma pessoa assim? Tipo, eu amo trabalhar naquela empresa, mas o meu gestor tá anos-luz em ter essa proximidade. Comunicação é aquela coisa, né? Tem as duas vias, né? Então, se a comunicação não vem por um lado, ela vai ter que acontecer pelo outro. Né? Então, se não está existindo essa proatividade, digamos, do gestor, o que eu sugeriria é que a própria pessoa puxasse esse assunto, esse tema, né? Com o gestor. Né? E aí ele vai ter que lidar com isso de alguma forma. Sempre a conversa é sempre a melhor opção. E quando a situação está no sócio? Que eu já fiz essa pergunta para você da última vez, mas estava um caos e é importante a gente fazer de novo, porque isso... Galera que está aqui, que segue o Founder, né, o Boteco dos Founders, é exatamente a galera que está iniciando no empreendedorismo. É o pessoal que está tentando entender, saiu do mundo CLT, do mundo corporativo, está voltando, ou tem um pequeno negócio e perdeu aquele negócio, está tentando entender para que lado vai. E eu acho isso muito importante, porque a escolha de um sócio é extremamente, assim, decisiva, né? Eu e você sabemos disso, é decisiva para essa coisa aí ou não, o seu negócio ir para frente ou não. Quais são as dicas que você dá para antes de você fazer uma sociedade, como que você pode testar se isso vai dar match?
se vai rolar essa comunicação, entendeu? Como é que é? É a pergunta, Existe? a pergunta que vale 1 milhão, não me joga essa responsabilidade na mão. Não, eu acho assim, eu acho que a necessidade, assim, na sociedade, né, especificamente, tem que ter uma complementaridade, né? Então, não é indicado você ter pessoas iguais, né, em sociedade, porque, na verdade, o quê? Vão fazer a mesma coisa? Não, o ideal é que tenham pessoas que, né, tenham perfis diferentes, fortalezas diferentes, etc. Então, só aí, de ser diferente, já se imagina que a comunicação vai acontecer de uma forma diferente para cada um, né? E aí você já pode imaginar, né? Vai ter que haver ajuste aí, né? Então, e aí a comunicação tem uma coisa muito interessante, que assim, não é só o falar, é o ouvir. E eu diria que principalmente o ouvir. Porque você precisa ouvir o outro para ver como ele realmente se comunica, como ele entende melhor, né? Para você poder ajustar a sua comunicação para ele. Né? Então, Verdade. por exemplo, né? Eu não tenho sócio, mas eu tenho uma investidora. E ela é uma pessoa de finanças, ela é do financeiro. E é uma pessoa extremamente objetiva, sabe? Então, ela não gosta da firula lá, porque eu vou contar uma história, que aconteceu isso, Amo de né? paixão Ela isso. não. Vamos aos fatos, vamos aos fatos. E a gente se dá bem, porque eu também sou assim, né? Então eu vou, já estruturo a conversa, falo tudo que aconteceu. Então, é fácil, né? Mas aí, e quando entra uma terceira pessoa que já é mais prolixa, que aí fica falando, também é fato no meu cenário. Então, já é mais prolixo, já fala, enrola, sai do assunto, volta, não sei o quê. Aí você meio que precisa, você já sabe que a pessoa é assim, que você já ouviu, né? Você já percebeu. E aí você precisa ajustar de alguma forma. Como? Meio que dar um direcionamento, né? Direcionar a reunião, fazer algumas perguntas que tragam de novo para o assunto, para o tema da reunião, por exemplo. Então, o tempo todo, essa questão do ouvir é muito importante. É muito importante. Mais importante do que falar. Porque senão você atropela o outro, senão você não entende, senão você não consegue se conectar. E não consegue se comunicar bem, né? Porque o comunicar, na verdade, é se fazer entendido. Né? E não O é Lucas me só... dando oi. Olha o filhote dando oi pra mami, ó. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. E eu acho isso interessante, a questão da comunicação, principalmente no sócio, porque assim, eu sempre falo, né? Quando alguém pergunta, eu falo, cara, nada como um namoro. Entendeu? Roda um namoro aí, faz uma parceria de algum projeto, não precisa ser propriamente no seu trabalho, mas faz uma parceria, entende como é que é essa pessoa, faz reuniões longas, provoca, eu sou meio doida, né? Que você sabe, você me conhece. Provoca situações de estresse para ver como é que vai ser o outro lado. Porque você sabe como você lida com estresse, mas você não sabe o outro. Sim. Então provoca Sim. situações de estresse para ver se acorda a hispana ou não, entendeu? Outra coisa que eu faço, cutuca com coisas com causas, né? Com causas que podem ser um problema numa sociedade. Aconteceu tal coisa com tal pessoa, o que você acha disso? É importante a gente saber. É loucura, Sim. mas é importante, é igualzinho um casamento, pra mim, pelo menos, né? Porque, assim, a diferença é que você não tem a parte boa do casamento. Só isso. Se é que existe, né, Deus? Mas tá valendo. Entendeu? Mas dizem aí algumas malucas que tem, então tá valendo. Isso que você falou é super importante, porque a gente, até na startup, os nossos contratos todos que a gente está fazendo são todos de um prazo de validade de 1 ano. Porque aí também, ok, né, você fazer essa provocação antes, esse namoro e tudo mais, mas às vezes, na prática, é diferente do que você foi essa situação do namoro, né? E aí você tem pelo menos um prazo aí que não é tão longo, que é de 1 ano, para testar isso, como que isso vai funcionar, né? Essa relação na prática. Se realmente vai se ajustar e tudo mais. Eu, por experiência, posso dizer que o mínimo de tempo é 6 meses.
que o caos começa a aparecer depois de 6 meses, entendeu? As coisas começam a bater depois de 6 meses, porque você já conhece o outro, e aí, tipo, começa a aparecer os problemas, aí a coisa, pá. Tipo, eu não acredito em Papai Noel, então é óbvio que toda a sociedade vai ter seus paus. O nível é o como você se comunica nesse pau, né? Esse pau que você tem com o outro é respeitoso ou não? Porque a discussão vai acontecer. Ela só não precisa ser uma E é discussão até saudável. ruim, entendeu? E eu acho que isso Sim, também tem a ver com o emocional da pessoa, né? sim. Outro dia eu fiz um post que fala exatamente sobre isso. Existem pessoas que podem ser empreendedoras e pessoas que não conseguem ser empreendedoras. Porque você precisa ter uma inteligência emocional para isso. Né? Porque, assim, ser empreendedor, você é julgado 25 horas por dia. Não é 24, é 25. É um dia assim, outro também, né? E, tipo, todo mundo sabe mais do seu negócio do que você. Quantas vezes por dia alguém dá um pitaco na sua vida e fala para você ir para direita ou para esquerda? Né? Então é muito, eu falo que é muito doido isso. E assim, eu vejo que às vezes chega até a ser agressivo as pessoas quando chegam para você, né? Tipo, como você não fez isso? Como não sei o que lá. Então, eu acho que Mercedes, acho que tinha que ter um manual de boas práticas, boas maneiras, né? Para você se portar assim. E aí eu queria saber, existe isso ou não? Existe um negocinho que a gente aprende ou que a gente segue e fala, porra, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ou não é legal. Que antigamente, eu não sei como é que tá, porque eu trabalhei uma vez na vida só CLT, que foi no UOL, pra quem não sabe, eu só trabalhei uma vez como CLT, depois sempre foi sendo empreendedora. Quando eu entrei, eu recebi um manual de como se portar, quais são as regras da coisa, né? A regra do jogo. Eu não sei se isso ainda existe ou não, como é que isso virou agora. E eu queria saber o que você que está nesse mundo do RH, o que você acha disso? Você acha que isso funciona ou isso é extremamente precário, é uma coisa ainda muito antiga que não funciona mais para o mundo de hoje? Não, assim, manual, eu sinceramente nunca vi esse tipo de manual, mas o que acontece muito, o que é muito comum agora, né, tanto no mundo corporativo, enfim, no empreendedorismo, é a questão do próprio feedback, né? Então, é você ter uma comunicação tão clara que você consiga dar o feedback para as pessoas e também receber, né? Entendi. Então, mais uma vez, são os dois lados, né? Então, existia essa abertura para o feedback e para a coisa conseguir rodar, né? Então, por exemplo, existe, como eu comentei com você da outra vez, né? Tem aquele feedback formal, né? Que você faz, você marca um horário, marca uma coisa na agenda, olha, a gente vai conversar, tarará. E para esse, você consegue se preparar, né? Então, existem boas práticas de feedback que você pode se estruturar para essa conversa, né? Mas também existem momentos que você precisa dar um feedback pontual, assim, na hora. Aconteceu, você tem que falar, você não pode deixar passar, né? E é saudável que você fale no momento que aconteça, né? Então, se você já tem essa relação de abertura, é mais fácil que você fica mais natural essa conversa, né? Não é numa linha de cobrança nem nada. É numa linha muito mais profissional e pontual daquilo que está acontecendo, né? Então, a coisa do feedback, eu acho que uma situação que me ajuda muito a pensar é assim, na linha de inteligência emocional, né? É considerar isso, essas conversas mais difíceis, como algo profissional. Então, separar, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação específica, eu tive que dar feedback para uma pessoa muito mais experiente que eu, muito mais anos de profissionais e tal, experiência profissional, e eu tenho uma conexão de amizade com essa pessoa, só que essa pessoa pisou na bola numa coisa específica. E aí, como é que faz para dar um feedback para uma pessoa dessa, sabe? Você falou, E dói é uma a pessoa que me alma. ajudou super, acreditou em mim muito, sabe? Desde o começo. Então, é muito complicado você se preparar para uma conversa dessa, né? Mas aí o único jeito é você levar numa linha profissional, né? Tipo, olha, E quando a pontuar outra exatamente o que é. pessoa não consegue levar para a linha profissional? Então, foi o que aconteceu nessa conversa. A pessoa levou muito pro pessoal
E aí explodiu e não sei o quê, falou um monte de coisa e tal. Aí eu fiquei calma, porque né, eu já estava centrada, já estive preparada para a conversa. Aham. E falei, olha, tudo bem, você já falou, eu posso falar? Eu queria que você não, eu em nenhum momento eu estou desmerecendo todas as coisas que você fez. E aí falei tudo, né? É até saudável que você comece um feedback negativo falando das coisas positivas, né? Então já começa essa conversa falando, olha, tá sendo super legal isso, tarará. E depois você entra, olha, temos alguns pontos de melhoria, de desenvolvimento, oportunidades de desenvolvimento. Aham. E aí fica um pouco mais leve a conversa, né? Mas aí eu falei, eu não queria que você levasse para o lado pessoal, porque aqui a gente está falando de questões profissionais, né? A gente está falando de pontos que foram combinados entre nós e não estão acontecendo, né? Eu gostaria muito de Nossa, confiar olha, eu isso para vou. você, eu gostaria muito de entregar isso na sua mão, mas não está funcionando, né? Então, foi uma conversa difícil, mas a pessoa caiu na real depois, sabe? Então, Ai, isso é pediu bom. Isso é desculpas e tudo bom. mais. Mas Não, não é você tá falando fácil, aqui, assim, eu você tô precisa passando mal realmente. de calor, assim, só de imaginar a cena, porque eu acho que não tem nada pior no mundo do que isso. E aí você tem que, eu acho que você tem que preparar, se estruturar, mas também ir preparado emocionalmente para a conversa, porque Uhum. não é fácil, às vezes não é fácil mesmo. É, eu já passei por algumas dessas, não foram muito fáceis, não. Porque, assim, quando você gosta da pessoa, a pessoa te ajudou e você tem que dar um feedback para a pessoa que você sabe que a pessoa não vai compreender, assim, 100% profissional, você tem que meio que, assim, se auto, sei lá, meditar o suficiente para que você também não deixe se envolver na situação, né? Porque a linha é Exatamente. muito tênue, né? Assim, é minúscula para É, você passar e ferrar com tudo. E isso que você está falando é muito, muito legal, porque ontem eu estava com umas amigas, né? Aquela hora que eu falei com você, e ela mandou, olha só, não tem nada a ver com isso, mas é comunicação total. Você saber como que é cada pessoa. Faz muito tempo que eu não saio e não sei, né? Tipo, esqueci, literalmente, como funciona cada amiga minha. Eu tinha esquecido disso. E aí ela me mandou o endereço do lugar. Só que assim, ela me mandou o lugar que tem um endereço que é entrada. Não é por esse lugar, mas é numa esquina. Então o Waze não acha, porque não tem como você entrar no local, porque é no 11º andar. E ela escreveu essas informações. E aí eu falando pra ela, eu já dei 3 voltas na frente e ele não diz onde é. E tipo, embaixo tem um negócio de hotel. Tipo, eu nunca imaginar que era dentro de um hotel, entendeu? E aí eu sei que eu falei, ó, cansei, já é a terceira vez. Ela falou assim, mas. Aí ela falou assim, não, vira à direita, não sei o que. E eu dentro do carro, vira e agora você entra. Eu falei, como você quer que eu entre dentro de um vidro? Você tá loida? Ela falou, mas você tá fazendo o que dentro do carro? Aí eu falei assim, ué, você queria que eu tivesse a pé? Aí ela pegou e falou assim, mas eu falei pra você ir pra vida, porque ontem eu falei, meu, é total comunicação, porque a pessoa acha da sua experiência o outro lado. Então, assim, eu sou uma pessoa exatamente. que eu vou ler o que você escreveu e vou seguir as regras, As os passos, coordenadas. isso, especialmente se é um Sim, local, eu vou seguir as coordenadas que você me passou. Então, se você falar o por ou, para mim faz muita diferença, porque faz ou diferença. você sai do carro, você está no carro. Então, para mim, esta palavra foi total. Eu falei, em nenhum momento você disse para eu sair do carro. Entendeu? Você não disse que eu tinha que estar a pé para entrar no lugar. Então, é muito doido isso, essa conversa. E aí, lendo para o mundo, É, para o nosso mundo, para nossa realidade, é bem aquilo que é tipo, que eu e você, a gente tem isso juntos, a gente não suporta quando a gente vai se comunicar com alguém e a pessoa, a gente fala, oi, tudo bem com você? Tipo, não sei o que, você pode me dar um post-it cor-de-rosa? Aí a pessoa vem com um caderno ou com uma folha em branco. Aí você fala, eu pedi um post-it cor-de-rosa. A pessoa fala, não, mas o caderno em branco é melhor. Como você lida com isso? Porque assim, neste exato momento a pessoa, pra mim eu já surtei, né? Porque a pessoa me obrigou, a pessoa achou que pra mim é melhor o que eu pedi, tipo, esqueceu o que eu pedi, me deu outra coisa e ainda veio com essa pegada de, ó, eu acho que é melhor pra você. Então assim, o que fazer nessa situação? Né? Porque deles é um infarto, mas eu sei que você é igual, mas você é a pessoa que tem que ser a boazinha da coisa, entendeu? Eu posso ser a má. Então, não, eu vou te dizer que é um exercício, né? É uma coisa que você tem que exercitar, meu, todos os dias, né? Você tem
é intencional, não é uma coisa que você pode deixar rolar, né? Que vai rolar certinho, você vai fazer tudo direitinho, com todo mundo. Não, você tem que ser intencional na sua comunicação, você tem que pensar naquilo, você tem que, Putz. tipo, se preparar para falar aquilo, né? Não pode simplesmente deixar fluir sem filtro, né? Tipo mapa mental, né? Então, não. Então, é aquela coisa, assim, eu já passei por uma situação que eu acho que foi uma que eu comentei até da outra vez, que realmente existia esse desencontro aí de comunicação, né? Então, eu falava uma coisa, a pessoa nem lia direito o que eu tinha falado e me trazia outra. Odeio isso. Odeio quando Né? fazem isso. E aí é um exercício de paciência, né? Para você realmente, olha, mas eu falei, tem que falar de novo. A pessoa se mandou e-mail, a pessoa não leu seu e-mail, tem que falar de novo, tem que colocar de novo. Então, assim, e mais uma vez, tem que pensar que tem os dois lados. Então, será que o outro lado realmente está interessado em ouvir, né? Porque tem também o seu lado de ajustar, de ter paciência, de falar, mas o outro lado também tem que estar interessado em ouvir aquilo, né? E no caso, nesse caso, não estava, não deu certo, foi uma parceria que não deu certo, né? E então acho que a gente tem que sentir isso também, né? Até que ponto você vai insistir ou investir naquela situação específica, ou até que Aham. ponto você já fala, bom, aqui já fiz tudo que eu podia fazer, já vi que não funciona, ou que a pessoa realmente não está interessada em seguir com isso. Né? E tem que ser quanto mais, assim, eu acho que a gente tem que ser, não é fria a palavra, tem que ser profissional nesse momento. Eu acho que as pessoas, o brasileiro, infelizmente, ele confunde muito isso. Ele acha que você é fria quando você está sendo profissional. Ele acha que você é grossa quando você está sendo objetiva. Então eu sou assim, 24 horas por dia, eu sou penalizada por isso, porque a Simone é uma delas aqui, ó. A Simone, que tá aqui, ela, quando me conheceu, ela falou: puta merda, essa mulher vai ferrar com a minha vida. Ela fala isso pra todo mundo. Ela fala: ai meu Deus, hoje a gente é de boa. Eu amo ela, ela me ama, entendeu? Mas é porque eu acho que essa postura da gente com a objetividade, tipo, não ter o tempo a perder em tomar decisões e por tomar decisões difíceis e não fáceis, a gente meio que não é que a gente simplesmente entende que aquilo é necessário e já que vai ter que acontecer, que seja feita o mais rápido possível e da maneira menos dolorida possível, né? Sim, Então, exato. eu vejo muito isso. Eu vejo que as pessoas sabem exatamente que, tipo, essa equipe não tá legal, tipo, um gestor. Eu acho que isso não vem tão... Não, eu já vi gestor que faz isso. Tipo, a equipe não tá legal, aquela pessoa tá dando PT, não tá indo, não tá... Como é que vocês falam? Tem uma palavra que vocês falam que eu esqueci, não é rendendo, eu não sei o que é o nome lá. Aqui no meu mundo seria isso, Tá performando. no meu mundo ele não tá convertendo. No seu é performando. No mundo RH é Então, performando, assim, não tá performando. então, convertendo, não tá convertendo, cara. Então, ou seja, a gente tem que olhar com os olhos realmente profissionais e falar, porra, essa pessoa não dá, não funciona. Ou se não, essa pessoa funciona, mas ela não funciona aqui. Ela pode ser manejada para outro lugar quando é uma empresa maior. Então, isso também é legal você ter dentro da empresa essa comunicação com os gestores, né? Porque às vezes eu posso não estar perfeita no âmbito financeiro, mas eu posso estar perfeita no ambiente de marketing. Você entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal, essa troca, né, de feedbacks. Sim. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho das pessoas que enrolam, daquelas que a gente ama de coração, que a gente venera, sabe? Tipo, que quando vai contar, apresentar um job, apresentar qualquer coisa, falar com você uma reunião, a pessoa dá a volta na terra, explica o nascimento de Jesus pra te... Como a gente... Conta um pouquinho pra gente como é que você lida com isso, aonde você pega forças... Porque assim, eu sei que a gente tem que ter uma sanidade para entender isso, porque cada um é cada um e tudo mais. Mas como controlar isso numa equipe? Por exemplo, você está numa reunião, você tem 5, 6 pessoas ali, e você tem aquele ser que não para de falar, sem que você seja agressivo, sem que fique uma coisa chata, principalmente no mundo hoje que a gente está vivendo, de Zoom, né? Assim, outro dia eu vi uma mulher travando o áudio da outra
que ela não parava de falar. Eu falei, uau, eu não sei o que foi pior. A mulher que não parava de falar. Então, conta um É. pouquinho pra gente. Então, eu já passei por isso numa equipe que eu trabalhei uma vez, e eram pessoas, assim, totalmente diferentes de mim, assim, eu era meio que a ovelha negra, assim, né, da objetividade, enfim, e eram pessoas muito mais numa linha de ser mais analítico, de se aprofundar mais, da linha muito mais especialista, então tudo que ia falar tinha que demorar muito, e eu mais nessa coisa de ser prática, né. Meu. E então era muito sofrido para mim ficar ouvindo o tempo todo, debatendo, reuniões intermináveis, não sei o quê. O que eu fazia, assim, na prática, era meio que trazer sugestões, sabe? Então eu falava, por que a gente não faz isso? Assim, deixa, óbvio, você tem que ouvir a pessoa, né? Mas Uhum. quando você percebe que chega num ponto que dá para você conduzir, mais uma vez, você tem que ouvir e conduzir de uma forma prática, assim. Então, por que a gente não faz isso? E aí leva para um outro lado mais prático, sabe? Meio que tenta trazer objetividade. Uhum. É que é difícil trazer, falar, explicar num contexto mais geral, né? Mas você tem um papel nisso de trazer a sua objetividade para aquele contexto, sabe? Então, Uhum. você vai ajudar aquela equipe, né? Então, a equipe tem ela, que é importante, que é uma pessoa que aprofunda, que traz realmente um conteúdo significativo, mas também tem o seu lado mais prático, provavelmente tem outras pessoas que também são mais dessa linha, então, como que pode ser um ganha-ganha ali, né? Então, ter a contribuição daquela pessoa, mas também tem que ter a sua Sim, contribuição da praticidade, da objetividade. Então, você tem que entender o momento que você tem que entrar ali e trazer essa contribuição, sabe? entendi. Então, mais ou menos nessa linha que eu lidava, assim. Às vezes me olhavam torto, mas já vieram me agradecer, assim, sabe? Tipo, nossa, ainda bem que você fez aquilo, né? E agilizou a reunião, não sei o que e tal. Mas a pessoa, você tira da zona de conforto da pessoa, né? Então, Sim. é meio que como que faz desse limão uma limonada, né? E Com você acha que. sensibilidade. É, não, a sensibilidade tem que estar mesmo. É, você acha que existe a diferença entre a comunicação feminina e a comunicação masculina numa liderança ou não? Então, Muita diferença, quais são muita as diferenças diferença. mais gritantes, assim? Então, eu trouxe aqui, eu fui até ver um estudo que eu trouxe até algumas coisas de referência para trazer para vocês. É o seguinte, a comunicação feminina e masculina na liderança, né? Em geral, as mulheres levam a fama, Aham. mas é real, assim, cientificamente falando, tem estudos e tudo mais, que as mulheres falam mais. E elas também têm uma abordagem mais analítica. Então, essa é uma característica feminina, assim, na liderança, Aham. né? E elas explicam, tem uma abordagem assim, de explicação. Né? Quando elas vão explicar, elas explicam de uma forma mais analítica, etc. E é engraçado, porque até é um livro, né, que eu trouxe para falar, que chama assim, Por que os homens mentem e as mulheres choram? É um título engraçado, mas lá dentro ele fala de algumas coisas, assim, de como que os meninos e as meninas são programadas de forma diferente desde a infância. Então, assim, as Uhum. meninas elas já são mais estimuladas para a linguagem, para a fala, para contar história. Então, essa parte da fala, da linguagem, já é estimulada desde pequena, né? Então, a menina que vai com a boneca que tem a história da boneca, a história da casinha, darará, isso já é muito típico e muito natural, né, para as meninas. Aham. Já os meninos, eles são muito mais estimulados do lado físico, dos esportes, gastar a energia dos meninos é muito mais estimulado para essa questão do lado físico. Sim. E é comprovado, assim, que os meninos têm muito mais problema de fala na infância, inclusive. Nossa. Dois meninos para cada menina, assim, então eles têm realmente mais dificuldade nessa questão da fala. E aí, fora essa questão de estímulo e tudo mais, né, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, né, que fala que eles pegaram um grupo de pessoas de 12 anos a 70 anos, tanto homens quanto mulheres, e colocaram essas pessoas para contarem histórias delas, histórias da Aham. vida delas. E aí, o resultado é muito engraçado, porque os homens, o resultado foi muito massivo, assim, no sentido de que eles sempre contam
histórias positivas e falam muito mais deles nas histórias, né? Então, sempre uma coisa positiva, afirmativa deles, histórias deles. Já as mulheres contavam muito mais histórias delas com outras pessoas. As mulheres sempre envolviam mais gente, contavam questões que não deram certo. Então, Uhum. tem muito essa questão da mulher ter tanto essa parte da empatia, da interconexão, né, com o outro e tal, mas também serem muito mais abertas para a vulnerabilidade. Então, elas têm muito mais essa questão de tá ok ser vulnerável e se Sim. mostrar vulnerável para o mundo, sabe? Então, é totalmente diferente, né? Então, e é diferente, por exemplo, na comunicação, né? Se você tem uma chefe mulher e um chefe homem, se você precisa colocar, por exemplo, uma situação difícil que você está passando na sua vida, enfim, é muito diferente quando você leva isso para uma mulher e você leva para o homem, né? No Entendi. geral, né? Aham. Óbvio, né? A gente está aqui generalizando, né? Tem pessoas e pessoas, mas no geral, a mulher tem muito mais facilidade de empatia com aquela situação, de entrar, de entender realmente essa situação. Às vezes, mais fácil você ver uma mulher chorando até, né? De Sim. ter realmente essa empatia com a pessoa do que o homem. O homem tem essa linha mais objetiva mesmo. Então, tem todas essas questões, né? E aí eu trouxe também um outro, assim, tô até olhando aqui, uma outra referência para vocês nessa questão de liderança, né? A Sheryl Sandberg, que ela é CEO do Facebook, ela até é meio famosinha, e ela escreveu um livro que chama Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. E nesse livro ela fala sobre assertividade generosa. Então, Hum. como ser assertivo, ter uma comunicação assertiva com empatia, né? Como que é isso? Como que isso Eu preciso fazer acontece isso aí, dentro preciso da aprender liderança? isso. Veja esse livro. E ela tem um TED também, que é Por que temos tão poucas líderes mulheres? É bem legal. Aham. Então é isso, assim, realmente existe diferença e é isso. Também quem está sendo liderado, né, por um homem ou por uma mulher tem que Aham. entender essa diferença e a melhor forma de se comunicar com um chefe homem ou chefe mulher, né? Entendi. Entendi. Eu já imaginava que a mulher era mais assim, mais fácil de se identificar com o problema. Agora, tira uma dúvida para mim. No meu caso, por exemplo, eu mulher, eu Mercedes, eu tenho sérios problemas em relacionar com ou mulheres mais não CEOs, não no mundo da startup, no mundo da startup é de boa, mas quando a gente fala no mundo do corporativismo, eu tenho muito mais dificuldade de me relacionar com uma mulher que com um homem, porque eu não tenho uma opinião formada total sobre isso, mas o que eu acho que eu tenho um perfil muito mais masculino do que feminino quando se fala disso. Porque eu sou muito objetiva. Uhum. Tipo, eu não me conecto. É até horrível falar isso, mas eu não me conecto com a pessoa que vem perto de mim com um sentimento, entendeu? Eu não consigo. Uhum. Quando ela chega até a mim para oferecer algo, falar sobre algum projeto, alguma coisa que ela vem com um approach de sentimento, ela não me convence. Pode ser o melhor projeto do Uhum. mundo. Eu não consigo ser convencida por um sentimento. Eu sou completamente convencida por dados. Eu sou completamente Sim. convencida por, tipo, eu vou para a direita e a direita pode me trazer isso. Se eu for para a esquerda pode me trazer isso. Se eu juntar os dois, vamos testar. Tipo, eu não consigo Uhum. entender ou não consigo tomar nenhum tipo de decisão baseada em sentimento. Uhum. E isso para mim é difícil, porque quando eu me deparo com uma pessoa que pega nisso, que é o seu emocional, fala mais alto do que o seu racional, eu tenho muita dificuldade. Então, não Uhum. sei se eu tenho que mexer nisso ou não, ou se isso é normal de cada perfil. Mas isso é difícil. Eu queria que você dissesse para mim, porque isso é uma coisa que eu tenho que eu falo. Será que eu preciso mudar Sim. esse mood? Porque assim, eu chego a me incomodar de Emocional.
Opa, você tá me ouvindo? Pra mim Deu uma congeladinha aqui. chama Freud. Então eu acho que eu tô te ouvindo. Tô te Freud. É muito doido. Tanto que eu me conecto muito com mulheres mais objetivas, com mulheres que, tipo, não tem medo, vai, se joga, entendeu? É muito doido isso. Mas você acredita que a maioria das minhas amigas são aquelas mais emocionais? E sempre estão perto de mim, são as mais emocionais. E eu falo, cara, eu não consigo entender o link, por que esse match, se eu não sou assim, entendeu? Agora, eu que fui aquela pessoa que Porque, fala assim, demais. já é amizade, né? É diferente de uma relação de trabalho, né? Então, só aí já são relações diferentes, né? Então, no trabalho, você já tem muito mais uma perspectiva profissional. Você não tá ali para querer linkar as emoções. É óbvio, são pessoas, né? Você está Sim. considerando que são pessoas. Mas, naturalmente, a gente tende a ir para uma linha mais profissional, enfim, tudo que tem. E assim, você perguntou sobre o seu perfil, né? Na verdade, Sim. é realmente questão de perfil e não tem certo e errado, né? Nesse âmbito. Você é assim, né? Eu também sou mais objetiva. E o que a gente pode fazer nesse sentido porque, assim, uma coisa que é muito valiosa dentro de uma empresa é a questão da diversidade. Ou seja, pessoas diferentes, né? Sim. Em todos os sentidos. E isso é muito rico. Só que isso é muito difícil de lidar, isso é muito difícil de gerenciar, né? Como que você gerencia ideias diferentes, formas de ser diferentes, para fazer isso rodar muito bem, né? Então, é difícil mesmo, tá? A resposta é que é difícil, mas precisa ter, por quê? Precisa ter esse exercício, né, que eu falei antes, de você se conectar com a pessoa e ficar melhor. Se você se conhecer Opa, também, né? Saber se você vai conseguir se conectar com a outra. Mas Você sabe, né? São se você trabalha com a pessoa, 17h54. Agora vai começar a oscilar porque o mundo vai bombardear de live. não entendi. Agora? Ah, tá. Agora sim. Beleza. Eu tô rindo assim, ó. Eu tenho amizade emocional com a Mercedes. Azar. Meu Deus. Eu falo, as pessoas me amam, elas me odeiam. Não tem meio termo, cara. Ou me ama ou me odeia. Não tem meio É termo. muito doido. E a maioria começa me odiando, depois que tá valendo. Eu queria pra gente. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, alguma coisa hilária, alguma coisa. Eu não passei por isso. Comunicação. Eu não... Cortou quando você fez a pergunta, não entendi. Tá. A gente tem uma pergunta padrão aqui no Boteco, Aham. que você já sabe, qual a coisa mais engraçada que você já passou, ou que você falou assim, caramba, isso não tá acontecendo comigo, sabe? Aquilo que você fala, meu pai, que dá vergonha de contar. Isso é o batizado. Todo mundo que passa por aqui tem. Gente, olha, eu nem que foi... Eu sempre, todas as entrevistas que eu fazia, eu sempre trazia exemplo, assim, sabe as entrevistas de competência e tal? Eu sempre trazia ela como exemplo falando de comunicação, porque eu tive, na época, eu era assistente executiva e eu assessorava 2 diretores, né, numa empresa. E aí, um deles, ele era todo explosivo, não sei o quê, mas todo emocional também, e ele era muito ciumento. Então, ele tinha essa coisa que, como se eu só precisasse assessorar ele, né? E aí, o outro diretor, ele me chamou para fazer parte de um projeto específico lá. E aí, lá fui eu, na primeira reunião desse projeto, sala cheia, uma galera tal. E como que funcionava? Eu ficava nesse pool,
de várias, eram algumas assistentes e tinha a coordenadora desse pool, né? Uhum. E aí os diretores ficavam próximos ali. E eu estava na sala que era próxima desse pool. E aí tava lá, a reunião tinha acabado de começar, e aí bate alguém na porta, abre essa coordenadora assim, toda com uma cara assustada, ela tava branca. Olha para mim e fala, Teína, vem aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? E eu olhando pra cara dela assustada, né? Ela falou, Teína, nossa, quase que eu falei o nome dele aqui. Meu Deus. O fulano passou ali, perguntou de você. Aí eu falei, ela tá numa reunião de projeto do outro fulano. Aí ele falou assim, como assim? Ele disse que ele fez mas assim, desceu um barraco ali na frente, que todo mundo ficou assim, com o olho arregalado, assim, desesperada. Ela ficou desesperada, Uau. ela tava branca quando ela foi falar comigo. E ela falou assim, e ele foi pra mesa dele e falou pra eu tirar você da reunião e pra você ir falar com ele agora, que ele tem uma coisa pra falar com você. Meu Deus do céu. Aí eu falei, bom, ok, respirei fundo, né? E falei, bom, vou ter que ajustar a comunicação aqui, porque para ele não ficar mais bravo do que ele já tá, né? Meu Diz pai. que ele, assim, deu uma cena ali. Aí fui lá, sentei na mesa dele e simplesmente mudei meu tom de voz, assim. Eu não tenho uma voz toda mansinha, né? Oi, fulana, não sei o que, tarará, toda boazinha, toda derretida pro lado dele, não sei o que, tarará. Aí ele, tipo, foi acalmando, não era nada, ele simplesmente que eu queria que eu fosse lá, e, tipo, nem brigou comigo, nunca falou sobre esse assunto, né? Mas só quem passou pela situação foram as meninas que estavam lá e eu na sala, mal sabendo o que estava acontecendo. Mas foi isso, tipo, eu já sabia 'ação, tararã, e aí ficou tudo certo. Assim. A coordenadora não acreditou, que ele não falou nada para mim. Falou, você não vai acreditar, né? Você não imagina o que ele fez aqui, a cena, não sei o quê. Mas tem umas coisas assim, Nossa Senhora. foi simplesmente uma emoção, né? Tipo, ele explodiu ali total. Eu já passei por algumas dessas, de pessoa ficar do nada, explosão, e se fala assim, meu, do que esse ser tá falando? Por que causou isso na pessoa? Aí se você muda o tom de voz, vá com uma questão mais meiga, né? E é muito doido, porque eu acho que o homem não consegue fazer isso. Não sei se ele consegue assumir É esse lado diferente. meigo de ser, e que é uma vantagem E nossa, né? Que não, a gente mas consegue. não necessariamente você precisa ser meigo, né? Mas eu acho que é uma coisa assim de tipo, se a outra pessoa não está tendo inteligência emocional numa situação, você que vai ter que ter. Você que Sim. vai ter que se colocar numa posição de tipo, ok, né? Eu vou respirar fundo aqui, eu vou ter o domínio da situação, eu sei como ele tá e eu vou lidar de uma forma que vai ser gerenciável isso aqui, esse conflito, né? Sim, é Então é verdade. sempre isso, você tem que ler a situação e se colocar numa posição que te favoreça, né? Sim, verdade. Nossa, é bem complicado isso, mas a gente passa por isso 24 horas por dia. E, meu, mas legal, gostei. E, gente, eu queria que vai chegar, já tá 6 horas o Instagram, porque ele nem me avisou. Quem vai ter que ser o fio da terra, É capaz de verdade, todos os lados. entendi. A gente tem que estar Alguém muito vai ter que tranquilo. fazer esse papel. É. E geralmente é a pessoa o gestor, né? Que é a pessoa ali que tem essa intencional. E no caso de uma startup, geralmente é o CEO, né? Porque assim, o que eu digo que o CEO tem que ter uma inteligência emocional, eu comecei a meditar nesse negócio. Pelo amor de Deus.
Porque, assim, é complicado o negócio, não é fácil, não. De manhã acontece uma bomba, à tarde eu não sei quem tá bravo, não sei o quê, depois muda tudo de novo. Hoje eu passei o dia tabulando, né? Você sabe como é isso, né? Pra chamada por Excel, é puxar. Eu e Ana tabulando, mas clareou a vida, né? Bom, eu queria agradecer você. Muito, Imagina. você foi muito paciente com a gente, porque semana passada a gente tentou fazer e não conseguiu. E dessa vez a gente conseguiu fazer às 5 horas da tarde. E são 18 horas e a coisa começou a travar. Então é por causa do horário que faz comer mesmo. E agradecer você, queria que você contatos para as pessoas que precisam de ela. É o canal, gente, vocês não estão entendendo. Entendeu? Que, ó, ela já tinha solução antes do Covid existir. Olha só, ela já trabalhava com isso antes dele existir. O negócio é muito para frente. Bem mais à frente já. E ela é minha parça, né? Vocês têm que entender que eu só trago as pessoas aqui. E eu queria que vocês mandassem pra gente qual é o tema que vocês querem. Conta pra gente qual é o tema que vocês preferem. E a gente está preparando para vocês o ao vivo, juntinho, num local gostoso, com todo mundo que passou por aqui. Mas eu preciso ainda um pouquinho mais leve do Covid, né? Porque senão a gente morre tudo. Tá me ouvindo, Teina? Oi? Teina? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eita. Ah, tá bom. Tá bom. Ei, Bom, eu que agradeço o nada. convite, foi muito gostosa a conversa. Quero convidar vocês para conhecer a Reaction, depois a Mercedes pode colocar aí nosso contato, se quiserem conversar mais sobre comunicação, enfim, qualquer tema de RH, estamos aí. Opa, travou? Isso. Agora Então, gente, sim, tô eu vou chamando. deixar aqui na descrição da live, eu vou deixar o contato para conversar. Não, eu tô ouvindo aqui. Tá ouvindo? Agora sim. O negócio tá puxado. Vocês veem, né? Essa pauleira começa. Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo. Quem quiser o resumo da live e e-book, entra lá na bio, coloca o nome e o e-mailzinho que a gente Tchau, envia. tchau. Ouviu?